Atenção, torcida do Flamengo, porque o que começou como um simples rumor nos bastidores agora ganhou contornos internacionais e colocou o nome do clube no radar de uma das figuras mais influentes do futebol mundial. Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus e um dos principais articuladores do futebol europeu nas últimas décadas, estaria observando atentamente os movimentos do Flamengo. E quando um nome desse peso passa a acompanhar de perto um clube sul-americano, é sinal de que algo grande pode estar sendo construído longe dos holofotes. Segundo informações que circulam em ambientes ligados ao mercado internacional do futebol, Agnelli tem demonstrado curiosidade crescente sobre o modelo de gestão, a força da marca e o potencial econômico do Flamengo. Não se trata apenas de resultados esportivos, mas de estrutura, torcida, engajamento global e capacidade de gerar receitas em escala mundial. O Flamengo, hoje, é visto fora do Brasil como uma exceção no cenário sul-americano, um clube que consegue unir paixão popular com números cada vez mais próximos dos grandes europeus. Fontes ligadas a intermediários internacionais afirmam que o nome do Flamengo surgiu em conversas estratégicas envolvendo novos formatos de investimento no futebol. E é justamente aí que o interesse de Andrea Agnelli começa a fazer sentido. Conhecido por pensar o futebol como indústria global, ele sempre defendeu modelos mais sustentáveis, com clubes fortes financeiramente, marcas globais e competições capazes de gerar receitas constantes. O Flamengo, nesse contexto, aparece como um case extremamente atraente. Nos bastidores, há quem diga que Agnelli estaria mapeando clubes fora da Europa que possam se tornar protagonistas em um futuro redesenho do futebol mundial. E o Flamengo surge naturalmente nessa lista. Uma torcida gigantesca, alcance internacional crescente, domínio esportivo regional e uma marca que desperta interesse comercial em diferentes continentes. Não é coincidência que empresas globais estejam cada vez mais se aproximando do clube. É importante destacar que, até o momento, não há nenhuma negociação oficial, nenhuma proposta formal ou anúncio concreto. O que existe é observação, análise e movimentação de bastidores. Mas no futebol moderno, esse tipo de movimento costuma ser o primeiro passo para algo maior. E o simples fato de Andrea Agnelli estar atento ao Flamengo já gera impacto político e institucional enorme. Dentro do clube, essa informação começou a circular de forma discreta, mas não passou despercebida. Dirigentes veem com bons olhos o reconhecimento internacional, mas também sabem que qualquer aproximação desse nível precisa ser tratada com extrema cautela. O Flamengo, historicamente, sempre despertou interesse externo, mas raramente com nomes tão influentes diretamente ligados à elite do futebol europeu. Outro ponto que chama atenção é o timing. O Flamengo vive um momento de consolidação financeira, busca expansão internacional e discute internamente novos modelos de governança e parcerias estratégicas. Tudo isso converge exatamente com o tipo de projeto que Andrea Agnelli costuma defender. Um clube forte localmente, mas com ambições globais, capaz de dialogar de igual para igual com potências tradicionais. Pessoas próximas ao mercado europeu afirmam que Agnelli tem acompanhado não apenas o Flamengo, mas o crescimento do futebol brasileiro como um todo. No entanto, o rubro-negro aparece como destaque absoluto, justamente por reunir elementos que outros clubes ainda não conseguem: estabilidade, marca forte e enorme base de torcedores consumidores. Esse interesse também reacende debates internos no Flamengo. Até que ponto o clube deve se abrir para movimentos internacionais mais profundos? Quais são os limites entre parceria, influência externa e preservação da identidade rubro-negra? São perguntas que começam a surgir à medida que o nome do clube passa a circular em ambientes estratégicos fora do Brasil. A torcida, claro, reage com curiosidade e expectativa. Para muitos, ver o Flamengo sendo observado por uma figura como Andrea Agnelli é sinal de grandeza, reconhecimento e evolução. Para outros, surge o alerta: toda movimentação internacional precisa ser analisada com cuidado para que o clube não perca sua essência. O fato é que o Flamengo não é mais apenas um gigante nacional. Ele entrou definitivamente no radar do futebol global. E quando os bastidores internacionais começam a se movimentar, dificilmente isso acontece por acaso. Algo está sendo estudado, avaliado e projetado. A grande questão agora é entender até onde esse interesse pode chegar. Seria apenas uma observação estratégica, um estudo de mercado, ou o início de conversas mais profundas envolvendo parcerias, investimentos ou projetos globais? Essa história está só começando. E quando nomes do peso de Andrea Agnelli entram em cena, o futebol costuma reservar capítulos surpreendentes. À medida que o nome de Andrea Agnelli começa a circular com mais força nos bastidores ligados ao Flamengo, o debate interno ganha contornos cada vez mais estratégicos. Não se trata de um interesse comum ou de uma simples curiosidade passageira.
Agnelli é conhecido por pensar o futebol em ciclos longos, por antecipar movimentos de mercado e por atuar sempre alguns passos à frente do cenário atual. Por isso, sua atenção ao Flamengo desperta tanto interesse quanto cautela. Dentro do clube, dirigentes e conselheiros já discutem, ainda que de forma informal, quais seriam os possíveis caminhos dessa observação internacional. Um dos cenários mais comentados é o de parcerias institucionais e comerciais, sem qualquer interferência direta na gestão esportiva. Nesse modelo, o Flamengo manteria total autonomia, mas poderia se beneficiar de conexões globais, acesso a novos mercados e know-how europeu em áreas como marketing, governança e desenvolvimento de marca. Outro cenário, mais sensível, envolve investimentos estruturais. Não necessariamente compra de participação ou controle, mas aportes direcionados a projetos específicos, como centros de treinamento, categorias de base ou expansão internacional. Esse tipo de movimento já acontece em outros mercados e costuma gerar resultados positivos quando bem estruturado. Ainda assim, é um tema que divide opiniões dentro do Flamengo, justamente pelo histórico de resistência do clube a qualquer modelo que envolva influência externa. Há também quem veja esse interesse como parte de um movimento maior no futebol mundial. A possível reformulação de competições internacionais, o fortalecimento de ligas globais e a busca por mercados emergentes colocam clubes como o Flamengo em posição estratégica. Para nomes como Agnelli, entender e se aproximar desses clubes pode ser fundamental para futuros projetos que extrapolem o modelo tradicional europeu. O impacto político dessa movimentação também não passa despercebido. Ter o Flamengo observado por uma figura desse porte fortalece a imagem do clube em negociações comerciais, atrai patrocinadores e aumenta o peso institucional em debates internacionais. Mesmo que nada se concretize, o simples fato de estar no radar já representa um ganho de prestígio. Ao mesmo tempo, há um cuidado grande com a comunicação. A diretoria sabe que qualquer vazamento mal interpretado pode gerar ruído com a torcida, criar expectativas irreais ou alimentar narrativas de venda do clube, algo extremamente sensível no ambiente rubro-negro. Por isso, o silêncio oficial é visto como estratégico. A torcida acompanha tudo com atenção. Muitos veem essa movimentação como um reconhecimento merecido, resultado de anos de crescimento, títulos e fortalecimento institucional. Outros pedem prudência, lembrando que o Flamengo sempre foi grande por sua própria força e que qualquer parceria precisa respeitar essa história. O que fica claro é que o Flamengo entrou definitivamente em um novo patamar de discussão. Não é mais apenas sobre ganhar campeonatos no Brasil ou na América do Sul, mas sobre qual papel o clube pode desempenhar no futebol global nos próximos anos. E esse tipo de debate, inevitavelmente, atrai figuras influentes como André Agnelli. Se essa observação vai se transformar em algo concreto, ainda é cedo para afirmar. Mas os sinais indicam que o Flamengo está sendo estudado, analisado e considerado em projetos que vão além do curto prazo. E isso, por si só, já diz muito sobre o tamanho que o clube alcançou. Os próximos meses podem trazer novos capítulos dessa história. Mais informações, novos movimentos e talvez até aproximações mais claras. Até lá, o Flamengo segue sendo protagonista, dentro e fora de campo, enquanto o mundo observa. E você, torcedor rubro-negro, como enxerga essa movimentação internacional? O Flamengo deve se abrir mais para o cenário global ou preservar ao máximo sua independência? O debate está lançado, e o futuro promete ser movimentado.